Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão promovida pelo 28º SEU. Meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, e com muita alegria atendendo ao novo convite dos amigos queridos do 28º para tecermos mais algumas reflexões sobre o Evangelho do Senhor Jesus, dos Espíritos Superiores, do nosso querido Allan Kardec, com tantos ensinamentos valiosos para nós refletirmos e ajustarmos a nossa conduta perante a vida. Estamos ainda vivenciando os momentos de recolhimento, não podemos nos abraçar como tanto gostamos, mas vamos utilizando os meios que a tecnologia nos proporciona para nos mantermos unidos e próximos em todos esses momentos que nos são possíveis. O tema para o qual nós fomos convidados a conversar no encontro de hoje é a ação da prece, transmissão do pensamento, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 9. Né? Então, antes de nós entrarmos efetivamente no assunto, convido vocês à leitura, né? Acompanhar a leitura de uma página de ambientação do nosso estudo, né? Para que os amigos e amigas que estão chegando possam acompanhar a leitura, para que nós possamos nos tranquilizar, nos apaziguar e podermos, né, extrair o máximo possível das reflexões que faremos hoje. Então, para tanto, no encontro de hoje nós escolhemos o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no ponto intitulado O Cego de Jericó, que diz assim, dizendo, que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Lucas. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos à luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativos. Basta-lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para uma oração, dizendo: Senhor Jesus, Mestre amigo, obrigado, Mestre, pela oportunidade, por mais esta oportunidade que temos no encontro de hoje, para algumas reflexões acerca de teus ensinamentos, do teu Evangelho, e que nós possamos, Senhor, nos esforçar para colocar em prática essas reflexões que são tão importantes para o nosso aprimoramento moral,
para nos aproximar cada vez mais de Ti. Muito obrigado, então, Senhor, fica conosco e dê-nos licença para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos amigos e amigas, como dizia, né, para aqueles que entraram depois da nossa saudação inicial, meu nome é Sidney e é uma alegria enorme poder estar novamente aqui com vocês no encontro de hoje. E, como eu disse, o tema que nós vamos abordar é a ação da prece e transmissão do pensamento, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 9, e subsequentes também, né? E também nós encontramos no Livro dos Espíritos um tópico também sobre a prece, que vai das questões 658 a 666. Então, é uma abordagem de referências para quem quiser buscar mais informações. E para nós falarmos sobre a prece, esse ato tão singelo e de tanta importância em nossas vidas, como vamos conversar um pouco no estudo de hoje, nós primeiro é interessante que nós conceituemos o que vem a ser a prece, né? O que é a prece? Ou oração, ou reza, né? Porque as pessoas dão diferentes nomes para esse ato de entrar em contato com Deus, mas pode se chamar como desejar. Mas o que seria, então, a prece conceitualmente? A prece ela é uma invocação através da qual nós entramos pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige aquele ato de oração, né? Então, repetindo, a prece ela vem a ser uma invocação através da qual nós entramos em contato com o ser a quem se dirige pelo pensamento. E aí, por que nós devemos orar? Quais são as funções principais da prece, né? Vejam que a gente está fazendo um exercício de conceituar numa forma de porquê. Nós já entendemos o que é a prece, né? E aí por quê? Por que nós devemos orar? Quais são as funções da prece? E lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento e os espíritos respondem, de uma forma resumida, claro, que a prece ela tem 3 objetivos principais: louvar a Deus, pedir e agradecer, né? Sendo desses 3 pontos principais, o pedir o que nós muitas vezes mais fazemos uso no momento quando oramos, né? Porque muitas vezes acabamos esquecendo, muitas vezes utilizamos a prece apenas para pedir quando estamos com alguma dificuldade, quando na verdade a prece ela deveria ser um ato, um hábito, uma rotina em nossas vidas, porque é muito importante. E aí nós pensamos, por quem nós devemos ou podemos orar? E aí existem 2 possibilidades, ou por nós mesmos ou por outras pessoas, sejam elas vivas ou já desencarnadas, né? Encarnadas ou desencarnadas. E assim, quando ou como nós devemos orar? Veja que nós estamos fazendo um exercício, né, interessante de conceituação do que vem a ser a prece. Então nós entendemos o que é a prece, por que nós devemos fazer a prece, louvar, pedir, agradecer, por quem nós devemos orar e quando e como nós devemos orar, né? Em que momento e de que forma nós devemos fazer as nossas orações. E com relação a isso, a prece ela é um ato que não deve ou não deveria ter um momento pré-definido para ser feito, tornando assim uma ação de certa forma maquinal. É claro que existe ser um hábito saudável, nós realizarmos a oração pela manhã, realizarmos a oração no final do dia, na hora de nos recolhermos, são sempre hábitos saudáveis, mas a regra geral é que a prece ela deve ou ela pode ser feita a qualquer hora, a qualquer lugar, sempre que a pessoa quiser
ou sentir necessidade, não é? Então, por exemplo, ao acordar, no início de um novo dia, nós podemos humildemente agradecer a Deus pela vida que estamos tendo até aquele momento, agradecer ao Pai pela noite transcorrida, pelos amigos com os quais pudemos ter relações durante o sono do corpo físico, podemos reconhecer as nossas fraquezas para Deus, pedir o amparo necessário para as lutas daquele novo dia que está se iniciando. E tudo isso sempre com muita sinceridade e muita humildade, né? Na hora de deitar, por exemplo, da mesma forma, agradecer a Deus pelo dia que está se encerrando, pela força nas lutas que foram vivenciadas, pedir perdão pelas faltas cometidas, novas oportunidades, louvar o nome de Deus. Então, tudo isso são sugestões, né, de como se fazer, mas, de toda forma, como dissemos, o principal é que a prece seja realizada de forma sincera, com humildade e a qualquer hora ou qualquer lugar, sempre que a pessoa quiser ou sentir necessidade, ela pode se recolher e elevar o nome a Deus e realizar a sua oração conforme ela estivesse sentindo naquele momento, né? É claro que algumas coisas, até para a gente descontrair um pouquinho, algumas coisas não são muito recomendadas, né? Digamos assim, como por exemplo, quando você vai fazer a prece na hora de dormir, e aí você já está caindo de sono, né? Caindo de sono, e aí você começa a sua prece, Senhor Jesus, e acaba dormindo e acorda só no dia seguinte. Então essas coisas são interessantes da gente evitar, porque senão a prece acaba perdendo o seu objetivo principal, que é o entrarmos em contato com Deus nosso Pai, né? E aí existe aquela diferença da prece vinda do coração versus aquela prece que é mais automática, né? Digamos assim, ou maquinal. Existem aquelas preces decoradas. Então, o principal, o mais importante e relevante para Deus é, de fato, a prece que vem do nosso coração. Aquelas preces bonitas que existem, tantas que nós conhecemos, a prece de Cáritas, o Pai Nosso, que nós falaremos mais à frente em nosso estudo, Ave Maria, existem tantas orações, existe a coletânea das preces espíritas, nas obras da codificação, coletânea de preces. Então, existem tantas orações belíssimas que, se recitadas de coração, claro que elas têm o seu valor, mas mais importante até que isso é quando nós elevamos o pensamento a Deus, colocando o nosso sentimento, aquilo que nós estamos passando ou sentindo naquele momento, e aí entrando em contato com o nosso Pai. Não é isso? E com relação à eficácia da prece, né? Nós falamos, então, entendemos o que é, para que serve, quando fazer, como fazer, mas isso tudo, de fato, serve para alguma coisa? Por que essa pergunta que parece um pouco estranha? Porque existe, né, uma linha de pensamento de que a prece não seria tão necessária assim, porque como Deus, dentro dos atributos da divindade, Deus nos criou a todos, sabe de tudo que acontece com tudo e com todos. Amor, bondade, justiça, perfeição. Então, dentro de todos os atributos da divindade, Deus conhece a cada um de nós, seus filhos, e nos conhece no íntimo, né? Sabe de todas as nossas necessidades, de todas as nossas características. Então, a princípio, nós não precisaríamos, a prece talvez não tivesse tanta eficácia, porque nós não precisaríamos expor determinados aspectos de nós mesmos que Deus já conhece, não é? Mas quem defende esse tipo de pensamento se esquece de que tudo nessa vida é regido pelas leis de Deus, obviamente, e Deus sabe tudo. Mas Deus nos concedeu o livre-arbítrio para nos conduzirmos perante a nossa vida e as nossas ações. E com isso, a oração, ela passa sim a ser algo muito válido, porque nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, apesar de Deus saber
tudo, nós temos o nosso livre-arbítrio que gera causas e consequências conforme as escolhas que fazemos. E se dentre as escolhas que fazemos, nós entramos em contato com Deus, seja para pedir, para agradecer ou apenas para louvar o nome do Pai, é claro que para Ele isso é muito válido e a ajuda ela pode vir para nós. Lá na questão 658, Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, né, ele questiona: agrada a Deus a prece? E isso está diretamente relacionado com o comentário que acabamos de fazer. E vejam a resposta que os Espíritos nos dão. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então vejam que para Deus a prece, quando dita com fé, é o mais importante, com fé, fervor e sinceridade. E aí os Espíritos explicam, colocando essa ressalva: não creiais que o toque é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento, de verdadeira humildade. Por quê? Porque Deus sempre perdoa a todos nós, seus filhos, sempre nos concedendo oportunidades de nos ajustarmos perante a nossa vida, não é? E aí nós nos lembramos, né, daqueles que muitas vezes fazem as orações em praça pública, né? E aí, nesses casos, nós vemos que o ato da oração está baseado numa questão exterior, de elevar o orgulho e o egoísmo daquele que está orando em detrimento do real sentido, que é você estabelecer aquele canal íntimo de contato com Deus, nosso Pai, né? E aí é interessante nós entendermos como a prece ela chega ao seu destino, né? Como a prece chega até Deus. Se nós entendermos, agora esse é um momento talvez um pouquinho mais técnico do nosso estudo, né? Mas é interessante para nós compreendermos, porque lá no início nós dissemos que a prece é um ato de invocação através do qual um ser se dirige a outro através do pensamento. Mas como que esse ato de invocação se processa, né? Como que esse pensamento sai de um lugar e se dirige a outro lugar? Se nós pensarmos, então, que Deus abaixo de Deus existe o princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente, de onde derivam os espíritos, né? É o princípio da inteligência de onde nós, enquanto individualidades, derivamos. E do princípio material deriva tudo o mais que existe. Do princípio material deriva o fluido universal. Esse fluido universal, ele ocupa todos os espaços do universo. E aí nós podemos fazer uma analogia com o ar, por exemplo. Aqui no nosso escopo de planeta, o ar ele ocupa todos os espaços possíveis, não é? A diferença é que o ar, para nós, ele é circunscrito aqui ao nosso planeta, enquanto que o fluido universal se estende ao infinito. E o fluido universal, então, ele é o veículo utilizado para o pensamento, assim como o ar é o veículo utilizado para a propagação do som, por exemplo, não é? E aí é interessante essa analogia para o nosso entendimento. Então, é estabelecida uma corrente fluídica entre um e outro, entre origem e destino, essa corrente fluídica tendo recebido a impulsão da nossa vontade pelo ato da prece, não é? Transmitindo o pensamento
através do fluido universal, como o ar faz com o som. Não é isso? E aí os espíritos superiores participam, agindo e transmitindo as suas inspirações conforme o objetivo da prece, sempre, claro, tudo subordinado à vontade de Deus, nosso Pai. Então é interessante para nós entendermos, né? É claro que a gente falou isso de uma forma muito resumida. Se nós adentrarmos um estudo sobre o princípio inteligente, o princípio material, os fluidos, a gente vai ver que isso é um estudo muito mais complexo e detalhado, mas é para nós termos uma ideia, uma noção de como se processa na prática a transmissão do pensamento, da vontade, quando nós realizamos uma prece. Não é isso? E aí, quando nós realizamos uma prece no intuito de pedir, não é isso? Lembrando que os 3 objetivos principais são louvar, pedir e agradecer. Mas uma das coisas que faz parte é o pedir, e não é nada de errado nós fazermos isso. O que não é muito interessante é fazermos só isso, né? Nunca lembrando de agradecer quando nós melhoramos ou de louvar o nome de Deus, mas o pedir faz parte, porque todos nós precisamos de ajuda em nossas vidas. Todos nós precisamos de ajuda. E de que forma nós somos ajudados quando pedimos? Já que o ato de pedir ajuda numa prece é uma das coisas que nós mais fazemos, de que forma nós somos ajudados quando pedimos ajuda? E aí, para nós entendermos isso, nós precisamos abordar um pouco a questão das causas das nossas aflições, das nossas dores, das nossas dificuldades. Porque se nós estamos elevando o pensamento a Deus para pedir, é porque provavelmente nós estamos com algum tipo de necessidade. E essa necessidade possivelmente está relacionada a alguma dor, alguma dificuldade, a uma situação pelo qual estejamos passando. E aí é muito importante nós entendermos, no capítulo que trata sobre as causas atuais e anteriores das aflições, é muito importante nós entendermos de que, invariavelmente, todas as situações pelas quais nós passamos na vida, todas as situações de dificuldade, de dores, de necessidades, de dúvidas, de desespero, de angústias, todos os momentos que nós passamos na nossa vida e também os momentos felizes estão ligados diretamente às nossas próprias ações, ao exercício do nosso livre-arbítrio, como falamos agora há pouco. Então, o livre-arbítrio nos é concedido por Deus para nós escolhermos os nossos caminhos, os caminhos que vamos seguir a todos os momentos, sejam eles menores ou maiores. E essa escolha aciona imediatamente a lei de causa e efeito, não é? Então, a minha escolha vai dar causa a uma consequência futura que você vai ser mais ou menos feliz conforme a escolha que eu fiz. Então, nós escolhemos nesse momento estar aqui conversando sobre esse assunto da prece. Assim como nós escolheremos daqui a pouco, quando o nosso estudo acabar, o que vamos fazer a seguir. E tudo o que acontece conosco é fruto das escolhas que nós fazemos, não é? E aí, Allan Kardec nos sugere uma reflexão íntima, um questionamento íntimo sobre se a dificuldade ou a dor que eu esteja se passando naquele determinado momento, se aquilo não tem responsabilidade direta minha no que eu esteja passando. E aí Kardec nos diz que, se nós formos sinceros na resposta a essa pergunta, na maior parte das vezes, a causa dos problemas nesse pensamento nosso estará numa ação que nós mesmos originamos nessa própria vida. E quando nós não pudermos responder essa questão como tendo sido responsabilidade nossa, é porque também é responsabilidade nossa, mas vindo de vidas passadas, não é isso? Então, hoje, se uma pessoa passa por sérias dificuldades financeiras, pode ser que ainda nessa vida, num momento passado, onde a pessoa
tivesse condições melhores, ela tenha feito mau uso dos seus recursos e hoje passe por situações difíceis. Se aquela pessoa que vive uma união infeliz ou tem filhos problemáticos, é possível que lá atrás essa união, ao invés de ter sido originada e pautada no amor e no carinho, talvez ela tenha sido iniciada com base em interesses materiais, interesses físicos. Da mesma forma, aquele filho problemático de hoje pode ser o resultado da falta da educação moral e da educação da vida prática que aquela pessoa teve responsabilidade com aquele filho lá atrás e não cumpriu com essa responsabilidade. Agora, se por outro lado uma pessoa já nasce com uma determinada doença ou desenvolve uma doença ao longo da sua vida de uma forma que ela não foi, não teve como dar causa àquela doença ter se iniciado na vida. Ou se uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente da qual ela não pôde, não tinha como prever que aconteceria, né? A pessoa vai trabalhar, entra numa condução, então não é ela que está dirigindo, ela está simplesmente indo para o trabalho. Se aquela condução se acidenta e aquela pessoa passou por aquela prova naquele momento, é porque ela, de uma forma ou de outra, precisava passar. Se assim não fosse, Deus estaria sendo injusto para com seus filhos e ele não é. Então todas as nossas provas e expiações estão relacionadas às nossas escolhas nesta e em vidas passadas. Agora, mesmo isto sendo uma verdade, significa que não adianta ou não seria eficaz nós fazermos prece para pedir a Deus ajuda? Não, com certeza não. Não é? Com certeza não. Porque mesmo as nossas dores e dificuldades sendo etapas necessárias para o nosso aprendizado, Deus, através de Jesus, que é o governador do nosso planeta, e da espiritualidade superior dos nossos mentores, dos nossos guias, está aí para nos ajudar a passar esses momentos. Não é isso? Porque Deus é amor, é bondade. Nós não fazemos dessa forma com nossos filhos. Se nossos filhos cometem um erro e de alguma forma, se o nosso filho se machuca numa brincadeira, por exemplo, ele vai, durante alguns momentos, durante um tempo, sentir a dor daquele machucado, que ele acabou talvez se machucando por uma imprudência. Mas nós, como pais, não vamos deixar que ele fique curtindo aquele machucado, aquele momento de dor, sem fazer nada. Senão, que pais amorosos que seríamos? Então nós pegamos aquele filho e o ajudaremos da forma como for possível para que ele atravesse aquele momento. Não é? Da mesma forma, quando nós elevamos o pensamento a Deus, mediante as situações que nós estejamos passando na vida, nós encontramos na prece a força necessária, através da ajuda da espiritualidade, para resistir às tentações da vida material, né? Através das sugestões dos espíritos superiores para nos desviar do mal. Nós recebemos inspirações e injeções de ânimo para nos ajudar a passar por aquele momento que é necessário para nós, como falamos. Em resumo, né, a prece, se nós pedirmos com confiança, nós sempre receberemos ajuda para sermos pacientes ante aquela situação, para termos coragem, para termos resignação, porque esses, no Evangelho também, nós encontramos Kardec nos explicando que as provas que nós passamos nessa vida, elas têm por objetivo 3 aspectos principais: desenvolver em nós a paciência, a coragem e a resignação. Não é? A coragem para que para nós entendermos que, mesmo ante uma dificuldade, eu não devo passar por aquela dificuldade de uma forma passiva. Não é isso que Deus quer de nós. Nós somos seres inteligentes, né, dotados de inteligência, para nos esforçarmos por melhorar. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho sim todo o direito de me esforçar para melhorar aquela situação. Então, a coragem entra nesse aspecto. A paciência, ela entra justamente para nós compreendermos que nem tudo acontece conforme a gente deseja, mesmo com o nosso esforço. E a resignação está em compreender
que existem coisas que nós de fato não podemos mudar, que nós vamos conviver com elas. Mas para tudo isso, nós recebemos a inspiração, as ideias, as sugestões da espiritualidade superior, com a qual nós nos conectamos através da prece sincera, mas de nada disso adianta se nós não fizermos a nossa parte, né? Nos esforçarmos para ser merecedores daquela ajuda. Lembrando sempre que a ajuda, ela sempre vem, mas nem sempre da forma como a gente quer, mas sempre da forma como a gente precisa, não é? Então, lembrando, se nós estamos passando por algum tipo de situação na vida e fazemos uma prece a Deus pedindo ajuda por aquela situação, tenhamos certeza que a ajuda virá. Ela provavelmente não virá do jeito que a gente quer, porque a nossa forma de interpretação, dada a nossa imperfeição, ela ainda é muito limitada, porque nós não temos um espectro de análise a longo prazo, além dessa encarnação, tanto para frente quanto para trás, para entender a importância e a profundidade daquele momento que nós passamos. Mas certamente a ajuda virá da forma como nós precisamos nessas explicações que nós demos, né? Através das ideias, sugestões, paciência, coragem, resignação para enfrentarmos aquele momento, não é? E é muito importante nós lembrarmos também que no ato da prece nós precisamos também ter sensatez para sabermos o que vamos pedir, né? Porque não adianta nós fazermos uma prece pedindo a Deus para passar na prova do concurso, né? Porque eu quero passar na prova daquele concurso, então eu vou pedir a Deus para que Ele me ajude a passar naquela prova do concurso. Na verdade, Deus não vai fazer a gente passar na prova do concurso. O que Ele vai fazer, sim, e através do nosso pedido, sendo dessa forma, é pedirmos tranquilidade para o momento da prova. Mas isso só vai adiantar se nós tivermos feito a nossa parte de estudar e nos preparar para aquela prova. Porque senão a gente estaria pedindo para alguma coisa cair do céu, e não é dessa forma que as coisas funcionam. Nós só conseguimos os méritos conforme o nosso esforço. É assim que o processo evolutivo funciona, né? Então, não adianta pedir a Deus para passar na prova. Adianta sim se esforçar, se preparar e naquele momento você pedir tranquilidade, né? Que os espíritos te inspirem para que você possa ficar tranquilo, para que as ideias que você se esforçou tanto para adquirir através do seu estudo possam vir e fluir, para que você consiga realizar uma boa prova. Ponto. Daí para frente é consequência, né? Então, sensatez no que pedir. Existe uma história que muitas pessoas devem conhecer, que é do homem na enchente. E aí estava tendo uma enchente num determinado local e as pessoas estavam prevendo que aquele local ia ter uma grande inundação, e aí algumas pessoas passaram num caminhão e quiseram levar um homem que estava numa casa que estava no local que inundaria. E o homem disse, não, eu estou orando a Deus e Deus vai me salvar. E aí aquele caminhão se foi. E aí começou a encher, veio um bote e novamente querendo levar aquele homem, eles estavam evacuando, e aquele homem disse, não, eu não vou, eu estou orando a Deus e Deus vai me salvar. E começou a água a subir, e aquele homem subiu ao telhado da casa, e a água tornando a subir, e aí veio um helicóptero em busca daqueles que haviam sobrado, e se aproximou daquele telhado, querendo resgatar aquele homem, e o homem disse, não, eu não vou, porque Deus vai me salvar. E aí ele vai e, obviamente, desencarnou, né? Desencarnou afogado. E quando chega no mundo espiritual, ele questiona, porque ele pediu a Deus, ele questiona Deus, né? Ele pediu ajuda e por que Deus não o salvou? E aí é falado para ele, mas como que Deus não ajudou?
Como que Deus nos salvou? Ele mandou um caminhão para te tirar, depois ele mandou um bote para te tirar, por fim ele mandou um helicóptero e mesmo assim você não quis. Então a gente precisa ter sensatez naquilo que pede. Não adianta aquelas pessoas que querem fazer uma prece pedindo para o seu time ganhar o campeonato. Né? Onde estaria nisso a utilidade real da prece? Né? Então, além dessa questão da sensatez, que é muito importante, sempre que nós pedimos, é muito importante também, mesmo nos momentos de maior dificuldade, que nós nos lembremos de agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus se conseguimos melhorar de alguma coisa, porque tivemos o concurso da espiritualidade e de Deus nos ajudando naquele momento. Então, lembrar sempre de agradecer. Ainda citando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos lá Kardec perguntando: a prece torna melhor o ser humano? E os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E aí na 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Essa questão é bem interessante. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Olha que interessante, né, pessoal? Pedir perdão a Deus por um erro é válido, mas para Deus, aquele pedido de perdão, ele só vai ter a relevância que ele merece se a pessoa se esforçar para não repetir aquele proceder que originou o pedido de desculpa. Olha que interessante, né? É algo para nós refletirmos bastante sobre as nossas ações de uma maneira geral, sobre o ato da prece, claro, e sobre as nossas ações de uma maneira geral, né? Pensando assim, só para citar uma experiência pessoal, eu há muitos anos atrás, né, eu trabalhava numa empresa e prestava serviço para um cliente e a gente, eu e a minha equipe, nós fomos trabalhar um determinado sábado nessa empresa e a empresa não trabalhava no sábado, esse cliente, e estávamos na ocasião só nós, né, eu, a equipe e alguns outros profissionais daquela empresa trabalhando também em algumas atividades. E aconteceu um assalto. Né? Um grupo de homens invadiu a empresa naquele momento em que a empresa estava quase vazia e foi aquela situação, né? Rendeu todo mundo e colocou em quartinhos, né? Em banheiros trancados, enquanto eles procediam lá com as atividades relacionadas àquela intenção deles. E aí eu conto essa história porque esse momento me marcou, porque seguramente foi o momento em que eu fiquei mais tempo em prece, né? Porque nós passamos aí aproximadamente, acho que 1h30 trancados, né? Num determinado quartinho, eu e mais alguns, e outros estavam em outro, e eu passei aquela 1h30 inteira orando sem parar, pedindo por todos, e só pedindo, né? Claro que naquele momento eu não lembrei de agradecer, eu admito que só pedindo. E aí pedindo por todos, pedindo, claro, para a espiritualidade, porque orientar e iluminar aqueles irmãos que estavam cometendo aquele ato equivocado, né? Mas graças a Deus ninguém se feriu, a coisa se resolveu. É só uma historinha, né, mais descontraída agora, porque no dia foi uma tensão inacreditável. Mas para falar que eu passei aí 1 hora mais ou menos em prece contínua, sem parar, e aí eu pensando, né, nunca esqueci essa história, e quando eu estudei, preparei, né, esse estudo aqui, já há um tempo atrás, a primeira vez que eu fui fazer um estudo sobre a prece, já há bastante tempo, eu fazendo pesquisas, eu li sobre Madre Teresa de Calcutá, dizendo que Madre Teresa de Calcutá orava 1 hora
todo dia de manhã. E aí vocês imaginem, assim, às vezes a gente tem essas questões de orar à noite, dormir ou esquecer de orar. Madre Teresa tinha aquele compromisso e ela orava 1 hora por dia. Vocês imaginem você manter a concentração, né, e o fervor numa oração 1 hora por dia, todas as manhãs. Então nós vemos que era um espírito já muito evoluído, muito fiel aos seus princípios, não é? E claro, também eu tive uma segunda experiência pessoal, que foi quando o meu filho nasceu, que também foi um momento em que eu me dediquei demais à oração para que tudo acontecesse bem. São esses momentos que passam nas nossas vidas, né? Claro, eu estou contando experiências pessoais, mas é claro que cada um de vocês também deve ter as suas próprias experiências já passadas na vida. E aí nós não temos como, já estamos aí caminhando para a conclusão do nosso estudo, mas nós não temos como não citar as duas preces talvez mais famosas que existem, né? E que provavelmente ao falar isso já vem à mente de vocês, que são a Ave Maria e o Pai Nosso. A Ave Maria e o Pai Nosso são duas orações belíssimas que muitas vezes as pessoas repetem de uma forma maquinal, né? De uma forma meio automática, como que para cumprir um ritual ou uma rotina de recitar aquela prece. Mas elas são preces muito profundas. E nós trouxemos para citar, né, o Pai Nosso, que é uma oração belíssima, que se nós pegarmos cada frase do Pai Nosso, cada frase, nós veremos a beleza que está ali embutida naquelas palavras. Então, citando para nós, né? Pai nosso que estás nos céus. Nessa primeira frase, estamos chamando Deus, e os céus seria a paz, o amor a todos. Deus, acima de tudo, ele é o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e nós somos irmãos ajudando-nos sempre. Então, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Santificado, essa palavra, significa digno de respeito, aquilo que é santo, que é sagrado, né? Então, como nós podemos santificar o nome de Deus? Trabalhando, orando, praticando a caridade, etc., né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Né? O que fazemos para que isso aconteça? Para transformar a vontade de Deus em realidade. Não é? E é justamente praticar a caridade, o amor ao próximo, não ter julgamentos para com o semelhante da mesma forma que nós não queremos ser julgados pelas nossas faltas, também não fazermos isso com os semelhantes. Essas são as vontades de Deus e o que estamos fazendo para que isso aconteça, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, quando falamos do pão nosso, pedimos então o pão material ou o espiritual, né? Além da comida, né, do alimento propriamente dito, o pão nosso é a ideia, o sentimento, cada palavra, cada ação que nós praticamos também refletido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E as pessoas que nós não gostamos, que nós não falamos, aquelas pessoas que nós nos vingamos, né? Se nós não perdoamos os outros, como teremos condições morais de pedir perdão a Deus, né? Antes de pedir perdão a Deus, nós precisamos aprender a perdoar o semelhante, assim como nós apreciamos que sejamos perdoados, não é isso? E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não adianta entrar sempre no erro e depois pedir a Deus para nos livrar da tentação, não é isso? Evitar as pessoas ruins, mas não fugir delas. Tratar bem, mas não deixar de se relacionar. Como fugir das tentações? Fazendo bem, ocupando a mente com o trabalho, orando, né? Boas leituras, bons pensamentos. A gente foge das tentações
o fugir das tentações está nas nossas mãos, ao alcance do exercício do nosso livre-arbítrio. Mas não adianta nós querermos que as tentações desapareçam, porque elas não vão desaparecer. Elas estão no mundo para serem vivenciadas e experienciadas por cada um de uma forma diferente, não é? Cabe a cada um de nós nos esforçar para lidar com aquilo da melhor forma que for para cada um de nós, não é isso? E amém, não é? Amém, que significa assim seja, que eu concordo com tudo aquilo que eu acabei de dizer na minha oração. Então vejamos, né, o quão profunda é a oração do Pai Nosso. E aí, para concluir o nosso estudo, lá no Evangelho, no final do capítulo, né, no final desse ponto, nós encontramos, né, a informação de Kardec sobre a felicidade que a prece nos proporciona, quando ele diz assim, ele e os espíritos, né? Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Então, meus amigos e amigas, agindo, nós nos esforçando para agir conforme tudo o que foi dito acima, nós poderemos aplicar as palavras que dão título a esse capítulo do Evangelho, que é o pedi e obtereis, né? Porque nós estaremos nos esforçando para ter esses méritos, mas está tudo ao nosso alcance. Então essas são as reflexões que nós trouxemos para o encontro de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a todos pela atenção dispensada, aos companheiros do 28º pelo convite mais uma vez, e que nós possamos refletir sobre esses assuntos, né? Na nossa prece hoje, mais tarde, na hora de nos recolhermos, que possamos pensar sobre o que foi conversado hoje, não é isso? E, na verdade, principalmente, colocar em prática nas nossas vidas. Então, para concluir o nosso estudo, vamos fazer então a nossa oração fazendo uso do Pai Nosso, como nós citamos detalhadamente, né, um pouco mais detalhadamente, no nosso estudo hoje. Então dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, que assim seja. Fiquemos todos com Deus, com Jesus. Um grande abraço e até a próxima vez.